Essa noite, o texto é justamente Deus está presente. E nós podemos ter vários desvios assim de pensamento durante a nossa caminhada. Pode acontecer, acontece, mas tem algo que precisa estar intrínseco no nosso coração: a presença de Deus. Deus está sempre, a todo momento ao nosso lado, sempre conosco, sempre nos sustentando, sempre tratando de nós. Isso não pode perder de vista, você não pode perder de vista essa verdade, porque se você perde essa verdade, o desespero toma o coração, a angústia toma o coração, a depressão toma o coração, a solidão toma o ambiente, o desespero vem à mente, muitas coisas acontecem. Então saber que Deus está presente é fundamental. É uma característica de Deus, a sua onipresença. Ele está em todos os lugares. Está tão perto como está longe também. Ele acolhe, Ele sustenta. Então nessa noite eu queria deixar essa palavra com você que a gente vai meditar. A presença de Deus. É a certeza da presença eu quero que você tenha. A certeza dessa presença. Eu lembro que quando eu era pequeno, a minha família disse que eu já nasci grande, né? E o meu pé é muito grande, que foi o último que saiu, porque não saía. Essa é a história de casa. Mas eu, no relacionamento com os meus pais, no relacionamento com a família, tinha um dia muito especial. O dia que eu ansiava pela presença do meu pai demais, assim. Muito, 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 muito. Era a véspera de Natal, ele trabalhava numa montadora em São Bernardo. E eu não sei se alguns aqui tiveram essa oportunidade. As empresas davam presentes para os pais levarem para os filhos na época, né? Era muito comum, né? Então a empresa ela dava alguns presentes e chegava na noite de Natal, a gente tinha a oportunidade de receber. Só que eu não ia dormir enquanto meu pai não chegasse. Eu ia lá fingir que dormia, né? Ia para a cama, ficava acordado e olhava. E eu estava lembrando, né? Os vários presentes que meu pai trazia, né? E isso encheu meu coração de alegria como criança, né? E eu ansiava por essa presença dele. Eu desejava essa presença. Eu estava pensando nesse texto quando eu estava meditando e estava montando essa palavra pelo Espírito Santo. Eu fiquei, nossa Deus, quais os fatos, né, que mais me lembram da presença do meu pai? Aí eu lembrei dessas datas, né? Que eu estava querendo muito aquilo. E tinha alguns presentes muito malucos assim, que hoje não tem mais, né? Alguém lembra aqui do Forte Apache? Tem lá, olha lá, Forte Apache. Olha lá, o Rômulo ali lembra do Forte Apache. O Forte Apache é invencível, pessoal. É imbatível. Eu chegava em casa uma vez, minha mãe montou os cavalinhos com os índios, com o Apache. Quando eu cheguei, a minha mãe montou. Então vocês lembram do Bat-Bag, não? Olha isso aí, já bate-bag, pega a vareta, Aquaplay. Vocês lembram do Aquaplay? Não se compara com o pessoal tem hoje no iPhone. Imagina, se apertava aquele botãozinho do Aquaplay, os arquinhos iam assim, em câmera lenta, até entrar num pauzinho lá dentro, não é? Isso é incrível, é coisa maravilhosa. Então isso vem à minha mente. A minha mãe, quando ela queria, uma vez ela foi me agradar, ela falou assim para mim: não, se você limpar toda a casa, eu vou te trazer alguma coisa lá do trabalho. Ela trabalhava ali hoje é o Hospital da Mulher, né? Antigamente era Cruzada Pro Infância, na Brigadeiro. E aí eu falei assim: vou deixar essa casa um brinco. Aí eu peguei a enceradeira. Vocês lembram da enceradeira? Lembra? Tem gente que já está se denunciando aí. Lembra da enceradeira? A enceradeira, peguei a cera. Posso falar o nome da cera? Vamos ver. Se você não quiser se entregar, não se entrega, não tem problema. Se quiser fazer só assim com o dedinho, tudo bem. Cera parquetina. Olha o silêncio. Cera parquetina. Eu limpava, passava em enceradeira. Aí eu pegava a flanela. Qual o teste que a gente faz para saber se o piso está nos trinques? Vocês lembram? Pegava a flanela e jogava, a bichona aí assim, estava perfeito, estava correndo, estava um brilho. Isso me lembrava muito, e isso me trazia a certeza de querê-los perto em algumas datas muito específicas. Por quê? Porque a presença de meu pai e de minha mãe me dava uma segurança, me supriam, me deixavam assim, imbatível. Hoje na nossa linha de oração, na intercessão, a gente ouviu uma palavra sobre paternidade, né? Outro dia eu falo para os meus filhos, falei para o meu filho, eu falei: cara,
A gente às vezes em casa, acho que na casa de vocês não acontece, mas em casa de vez em quando a gente tem uns quebra-pau com um filho que não arruma a cama, o filho homem, né, que é um pouco mais assim, né, de manhã para levantar, senta na cama, aquela higiene mental, sabe? Eu falei, cara, e aí você não vai? Então o pai lá, você lava a louça? Lava o pai, no tempo dele, né? O pastor Cláudio Duarte tem uma frase que diz que os filhos adolescentes assim, tem uma frase para quando eles não fazer: filho, você vai lavar a louça? Já, já. Não vai fazer, não vai virar um negócio. Então eu digo sempre assim para eles, né, para os dois, né? E falei isso: olha, quando estiver passando alguma situação difícil, alguma situação complicada, aonde você estiver, lugar em que você estiver, pode ligar, porque você tem pai, você tem mãe. Não importa. Então a gente de vez em quando quebra o pau em casa, fala aqui, fala ali e tal, mas a gente deixa isso muito claro para eles. E essa relação de paternidade com os filhos, essa sensação e essa certeza da presença, é o que Deus quer ministrar no seu coração hoje. Que Ele está com você, Ele está te sustentando, Ele está ao seu lado. E tem muitos, antes da gente entrar no texto, que é o texto de João 5, tem muitos milagres que Jesus operou. Eu estava vendo lá uns 35 milagres, estava dando uma olhada lá nos evangelhos e lembrando. E aí, refletindo sobre esses milagres, eu vi alguns assim muito interessantes. Por exemplo, na pesca maravilhosa, algumas manifestações, quando Jesus vai com os discípulos em Lucas 5, e depois de terem pescado a noite inteira, não conseguiram nada, mas sobre a palavra dele, eles lançariam a rede. E Jesus intervém na pesca maravilhosa. Os discípulos não haviam pedido nada. Ele vai, senta, vai ao bar, vai ao mar, lança a rede, vão lançar de novo, lançaram e pegaram. Essa foi uma intervenção de Jesus. Uma outra manifestação, a cura da sogra de Pedro. Quando ele entra lá na casa de Pedro, e a sogra está enferma, e Jesus cura. Não foi pedido nada, mas ele viu aquela situação. Jesus enxergou aquela pessoa, enxergou aquela enfermidade. E Ele enxerga a enfermidade das pessoas. Ele enxerga o coração ferido. Ele enxerga o coração ansioso, o coração duvidoso. E Ele tem todo o interesse em curar e em tratar. Um outro lado que eu vi foi uma manifestação social de Jesus. Jesus gostava de festas, né? O texto de hoje fala que Ele estava indo para uma festa em Jerusalém. E aqui no casamento, vocês lembram o que Jesus fez no casamento? Ele transformou a água em vinho. Foi uma manifestação que Ele fez no casamento, acabou o vinho, e aí Ele foi solicitado, Ele interviu, e foi o melhor vinho da noite. Porque é assim que Jesus faz, Ele faz o melhor. Pode ser lá no final da festa, quando você acredita que as portas já estão fechando, que as pessoas estão indo embora, que os negócios não estão acontecendo, mas quando Ele toma conta da situação, Ele faz o melhor. Jesus já lidou com situações de possessões, libertou pessoas, o endemoniado de Gadara, por exemplo. Lembra daquele endemoniado? Quando Jesus chegou em Gadara, ele foi até lá: que nós temos contigo, Filho de Deus. Aí depois pediu permissão para que fosse naquela manada de porcos. A manada de porcos se precipitou, e Jesus curou aquele homem. Jesus curou aquele homem. O endemoniado no templo também. Uma cura física que Jesus fez, sem que nada fosse falado. Ele, por exemplo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Vocês lembram desse texto? Jesus estava saindo de Cafarnaum até Naim. Naim ficava aproximadamente 202 dias de caminhada. Lucas 7 fala sobre isso. Ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum. 50 quilômetros. Alguém já correu maratona aqui? Quantos quilômetros são a maratona? Uns 42? É isso, né? Jesus se movimentou 50 quilômetros, numa cidade que estava 50 metros acima do nível do mar. Alguns estudantes da Universidade de BYU, em Jerusalém, fizeram essa caminhada, com pistas normais, tudo cimentado, né? Rodovia, demoraram 10 horas. Naturalmente, Jesus saiu mais cedo de Cafarnaum, andou todo esse tempo, para identificar uma viúva, um filho. E Jesus sabia que a mulher tinha o marido como seu sustento quando ela casava naquela época, naquele momento. Se o marido faltasse, era o filho herdeiro.
E se o filho herdeiro faltasse, ela estava na roça. E era o que aconteceu. Então Jesus vem, entra na história dessa mulher, e sabendo dessa situação, ele ressuscita o seu filho. E esse filho levanta para a glória, se senta e começa a falar, diz a Bíblia. E é assim que Jesus fala. Ele sai de todo o movimento que ele está, em qualquer lugar, em qualquer ponto, dos milagres que ele fez, sai para atender você, para nos atender. E eu nem orei, eu nem falei, apenas estou passando por uma situação ali, mas a Bíblia fala que a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Então, se você tem situações, se ele fez isso para o filho da viúva de Naim, por que ele não faria para você? Você que nos assiste pela internet, por que ele não faria por você? Poxa, mas eu não estou conseguindo sair de casa em função de pandemia. Por que ele não faria por você? Eu estou com uma enfermidade aqui, estou afastado. Por que ele não faria por você? Estou numa crise aqui de depressão, não estou conseguindo um trabalho. Por que ele não faria com você? Jesus faz por você, sempre fará. Tem categorias de milagres que as pessoas, de uma forma mais forte, mais clara, pedem que Jesus se manifeste. Vocês estão comigo? Amém? Amém. E essa categoria de pessoas fez com que Jesus se manifestasse. E foram tão convincentes, tão expressivas, sabe, matar ou morrer, elas queriam que convenceu o coração de Jesus. Isso pode acontecer hoje na sua vida. Isso pode acontecer na sua caminhada. Depende muito do tipo de atitude que você terá. Depende muito do tipo de situação que você quer semear na sua vida. E essas pessoas, a Bíblia diz de algumas delas, que moveu o coração de Jesus. Por que eu digo isso até antes de chegar no texto? Se você tem algo que o coração de Jesus precisa ser movido, você pode ser essa pessoa. Na sua característica, do seu jeito, o seu grito pode ser ouvido. Quem são essas pessoas? Vocês lembram, estou trazendo à memória de vocês alguns textos bíblicos muito importantes. Vocês lembram da mulher que pediu para que a sua filha fosse curada? Está em Mateus 15, 21 a 39. E Jesus fala assim, isso não é para vocês, era uma mulher cananeia, se eu não me engano. Isso é para os filhos de Israel. Aí Jesus falou assim, não é justo deitar o pão dos filhos para os cachorrinhos. A mulher vai e fala assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Pô, Jesus olhou assim, cara, que fé. A mulher precisava. E quem precisa, que está aqui, que passou por uma situação difícil, uma situação apertada, complicada, ou está nessa noite, seja novo, seja mais velho, não importa, não tem medo, não tem receio. Levanta mesmo, fala. Às vezes tem características aqui de pessoas mais envergonhadas, as pessoas ficam mais na delas. Outros são mais falantes, né? No casamento às vezes é engraçado, que um fala mais, o outro fala menos, ouve mais, os irmãos, a família. Mas quando você tem algo que está acontecendo e você precisa gritar, esse grito vem da alma e você faz. E você faz, e você fala, e você grita, e você se manifesta. E é esse tipo de pessoa que Jesus fez o milagre, porque Ele curou a filha dessa mulher. Ele curou a filha dessa mulher. Então talvez você seja uma dessas pessoas que Deus quer provocar nessa noite. Se você é aquela pessoa que vai e fala mesmo, tem aquele argumento incrível, nossa, sempre tem aquela resposta para tudo, mas chega uma hora agora que parece que está faltando, não tem respostas, os céus se fecharam, continue clamando. Continue dizendo a Deus, continue buscando a Deus. Mas se você também não é essa pessoa, nossa, eu não sou esse tipo de mulher. Se Jesus tivesse me dado a resposta na época, acho que eu teria colocado o rabo no meio das pernas e voltado. Não vou falar nada, né? Ele falou que não é para mim. E Deus está puxando, porque você pode ser uma pessoa assim, porque nesse aspecto é ótimo que você seja, que você se lance, que você tenha coragem, que você vá à frente, que você rompa barreiras. Porque ela poderia simplesmente ter dito assim, beleza, é para os filhos de Israel, valeu, obrigado gente, estou indo embora, minha filha está morta. Falou, não é isso, Deus. Não, Jesus, os cachorrinhos também comem das mesas que caem do seu Senhor. Pronto. Que nessa noite o Espírito Santo possa te dar essa unção, essa motivação, esse impulso para você enfrentar as suas circunstâncias e não se amedrontar. Não se amedrontar. Quando surgir a situação na sua frente, a barreira que a gente dá passos atrás, você não.
não precisa entrar num túnel fechado que a porta que fica tudo escuro, né? Não precisa. Você simplesmente pode dizer, mas não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia fala, não é o que Jesus tem para mim. E você muitas vezes vem batendo com o próprio Deus. Assim como Jacó, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Lembra do anjo que lutou com Jacó? É você, sou eu, somos nós aqui. Quanto nós estamos dispostos a lutar com ele nessa noite? É com o inimigo, é com o diabo? Não, é com Deus. Lutando com Deus e prevalecermos e sermos príncipes. Olha a sua situação, olha o seu problema. Lute por você, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pela sua família, lute pela sua história, lute pelo cristianismo, lute pela igreja, lute pela renovação espiritual, lute pelo derramar do Espírito Santo, lute pela conversão de vidas, lute por Manaus, lute e continue lutando no nome de Jesus. O centurião romano de Lucas 7 também teve a mesma situação. Jesus ia para a casa dele, o criado dele estava numa situação complicada. E ele fala assim, não senhor, o senhor não é digno de entrar na minha casa. E aí Jesus falou, ele parou Jesus, já imagina isso? Você fala, Jesus, vamos lá na minha casa? O meu criado está assim, vamos. Aí de repente você para Jesus, cara. Eu fico imaginando, você parou o cara, ele ia lá. E o homem o que diz? Ele tem um princípio dentro dele muito forte, muito presente, que é de autoridade. Ele falou, Jesus, é o seguinte, é só o Senhor dizer, dar uma palavra e ela vai acontecer. Porque eu faço isso, eu digo a um servo, eu digo a um soldado meu, vai e faz, e ele vai e faz. E aí Jesus fez assim, então seja feito aí conforme a tua fé. Então que você nessa noite também possa ter esse princípio de autoridade, que Jesus vai fazer. Saia daqui com essa palavra, saia daqui com esta fé, saia acrescentado. Nós somos chamados para pregar o evangelho, gente. Nós somos chamados para anunciar as boas novas. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Mas muitas coisas acontecem na caminhada. Muitas coisas acontecem nessa caminhada que vão demolindo, que vão amargando, que vão enfraquecendo. E Jesus está dizendo que vai acontecer na sua vida, então vai acontecer. Não precisa ouvir a direita, não precisa ouvir o vizinho da esquerda, não precisa ouvir os jornais, não precisa ouvir de pandemia. Você só precisa guardar o tesouro que você encontrou. O tesouro é o reino de Deus, é a pérola preciosa que você um dia encontrou, vendeu tudo o que você tinha e comprou esse tesouro. Esse é o reino de Deus que a Bíblia faz essa comparação, uma pérola preciosa. Se Jesus falar para você hoje, então acredite e saia com essa palavra. Não deixe que nenhuma ave, não deixe que nenhuma palavra estranha, não deixe que nenhuma sentença do diabo, não deixe que nada roube isto de você, porque é isso que vai gerar vida no seu coração. E aí quando eu vou lá para o texto de João 5, 1 a 8, dentre esses milagres me chamou a atenção uma pessoa e depois uma outra pessoa. É o texto de João 5, 1 a 8. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nesses, uma multidão de enfermos lá jazia, cegos, coxos, paralíticos, todo mundo lá precisando de cura. Esperando o quê? Que se movesse a água, porque havia uma crendice que um anjo descia de tempo em tempo, agitava a água, e o primeiro que estava no tanque, uma vez que a água mexia, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. 38 anos é bastante tempo. E a gente já viu esse texto, vários de vocês já leram esse texto. E a gente pode tirar algumas lições, eu queria tirar 3 delas, nesses 15 minutos que a gente vai falar aqui.
Qual que é o primeiro? Sem acaso, mas com propósito. Outro dia eu estava numa situação, o primeiro ponto é esse, sem acaso, com propósito. Estava numa situação de trabalho, e eu estava numa tendência de desassociar uma coisa a outra. A minha esposa falou assim para mim: mas você não percebeu que é tudo espiritual? Que está tudo conectado? Aí eu caí em mim, porque às vezes a tendência é a gente separar as coisas. Adora na igreja, louva, e aí quando enfrenta uma situação, parece que não traz Deus junto consigo, não traz a presença de Deus. E é importante que a gente entenda que tudo está sob o controle dele, sobre o domínio dele. É importante que você saia com esses conceitos no seu coração. Por que eu disse aqui sem acaso e com propósito? Porque este homem estava lá numa porta chamada das ovelhas. Jesus poderia entrar por qualquer outra porta. Tinham 12. Olha, tinha a porta do monturo, tinha a porta dos cavalos, tinha a porta do cárcere, tinha a porta da fonte, tinha a porta do peixe, tinham várias. E Jesus decidiu entrar por aquela porta. Mesma coisa, vocês veem como é que Deus vai trabalhando, o modus operandi? Ele tinha as 12 portas, 8 depois, mas ele entrou pela porta das ovelhas, porque havia um homem lá, havia uma pessoa naquele lugar que estava há muito tempo, e precisando de cura, e totalmente dependente de alguém que colocasse lá dentro. E Jesus vai e faz. Então o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é que não tem acaso na sua vida, e você não pode acreditar que tem acaso. Você pode até dizer assim: poxa, mas eu fui o causador, eu que acabei fazendo, fui eu que fiz a besteira. Deus usa as circunstâncias, meu irmão. Deus usa as circunstâncias, mesmo que você tenha sido o agente negativo da circunstância. Deus continua amando você, Deus continua investindo na sua vida, Deus continua e sempre continuará. Então, desassocie essa ideia. Não aconteceu por um acaso, tem um propósito de Deus na sua vida, e o propósito de Deus na sua vida é sempre trazer você para perto, mesmo que seja fazer você passar pelo moedor. Tem gente passando pelo moedor aqui nessa noite. Mesmo que seja você passando pelo moedor, Deus quer trazer você para perto, porque Ele tem 12 portas para entrar e Ele escolhe uma. Ele tem muita gente que possivelmente estava morrendo em Israel, Ele decidiu pela viúva. Talvez tinham outros casamentos, Ele decidiu aquele. Então quando Deus visitar você, Ele vai visitar. E hoje à noite é um dia muito especial, muito incrível. Creia nessa possibilidade, creia nessa realidade espiritual. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, será ligado no céu. É a sua vida. Então não há nada por acaso, mas tudo certamente com um propósito. E sempre o propósito de Deus é levar você para perto dele. Eu vejo aqui estava lendo um livro que eu gosto bastante. A W. Tozer era um pastor falecido já em 63. Fala da onipresença de Deus. Ele diz assim: Deus, Ele é onipresente. Na sua infinitude, Ele cerca a criação finita e a contém. Não há lugar além dele para a existência de coisa alguma. Você está sob os domínios de Deus, nos braços de Deus. Por mais que você não acredite, ou por mais que você tente enfrentar uma situação sozinho, é uma decisão sua. Por mais que você muitas vezes deixe Deus fora, mas tudo está nele. Ele contém você. Quando a gente diz Deus está aqui, parece meio estranho, porque se Ele está aqui é porque esse lugar contém Ele. Mas é como se eu dissesse: Deus está no meu coração. Sim, está no seu coração, está na sua vida, mas Ele é Senhor e Ele nos contém. Tamanha a sua grandeza. Então se você sair daqui sabendo, entendendo isso, você será imbatível. Você será imbatível. Vai passar por situações, sim. Certamente virão enfermidades, pode ser um desemprego, mas a sua fé não será abalada. Esse é o propósito de Deus, levar você para perto dele, e que a sua fé não seja abalada. Não seja abalada. Salmo 139, de 1 até 12. Esse é o salmo nosso, Rômulo. Esse é o nosso salmo. É o seu salmo, meu irmão. É o seu. Eu falei o Rômulo que eu lembro o nome dele, a gente vê isso quando conversa. É o seu salmo, porque fala exatamente da sua formação.
Não importa se você está sentado lá na última cadeira ou aqui, é Deus presente, sempre. Não só na igreja, não só nesse local físico, mas aonde você for, aonde você estiver, para onde você caminhar, Ele sempre estará, porque você está nele. Não é possível sair da sua presença. Não há lugar além dele para a existência de coisa alguma. Salmo 139, 1 a 12, vamos ler? Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se você já se encaixou alguma vez nesse salmo. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Cerca esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, não veio à boca, o coração ainda não mexeu, a mente não trabalhou, mas a Bíblia diz, e tu já conhecias toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado eu não posso atingir. Para onde me ausentar do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Muitas vezes você está aqui e já no seu coração querendo fugir, querendo se jogar, querendo dar cabo, tamanha circunstância, tamanha dificuldade, e Deus dizendo, eu contenho você, não há possibilidade de você estar fora de mim. E Deus dizendo a você, você é meu, você me pertence, eu quero trabalhar a sua vida. Se subo aos céus, lá estás. Se você vai, o salmista dá os extremos aqui, os extremos. Se você vai aos céus, Ele está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Muitos de nós já fizemos a cama, ou estamos deitados numa cama de profundo abismo. Tristeza, amargura, ressentimento, memórias que vêm afrontar, e o Senhor querendo dar libertação e querendo dar graça hoje. Ele está lá na cama onde você faz, lá no abismo onde você está fazendo a sua cama, lá no vale da sombra da morte. Lembra do salmista? Ainda que eu ande pelo vale, Ele está lá também. Ele está quando você recebeu a notícia mais triste da sua vida. Ele está, Deus está presente, Deus está presente. Saia com essa convicção no seu coração, Deus está presente. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra vai me sustentar. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Você pode estar passando uma treva imensa, um buraco negro, mas a Bíblia diz lá, até as próprias trevas não te são escuras. Para nós é escuro, para nós é. Se você tentar enfrentar essa luta sozinho, é escuro demais, a gente não vai conseguir. Mas a Bíblia diz lá no salmista, medita na sua casa depois, até as próprias trevas não te serão escuras, Senhor. E as trevas e a luz são a mesma coisa, porque Deus às vezes olha para nós passando aquela situação difícil, e Ele dizendo assim, olha, as trevas, a noite, o dia, é a mesma coisa para mim. Por que você não vem para mim? Por que você não chega mais perto? E aí você vai conseguir ver da forma como eu vejo. O segundo ponto é a crendice popular desse texto. Vai falar do texto de João 5, 3, 4 e 5. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala assim que as más conversas corrompem os bons costumes. E o que é que você acredita? Às vezes são conversas que você vai alimentando, vai trazendo, e que faz muito mal para a gente. João 5, 3, 4 e 5 diz assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Era o que se acreditava. Ele nunca tinha visto isso, e nem a Bíblia fala também a respeito se alguém foi curado, ou se o anjo descia ou não. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Nosso coração muitas vezes fica agitado para procurar circunstâncias, para procurar situação. E são crendices populares. Pode ser uma crendice. Há uma possibilidade que esse texto, pelos arqueólogos, foi incluída. João nem havia escrito esse texto. Há uma possibilidade. No que você acredita, irmão?
no que você deposita a sua fé. Eu lembro que eu sou filho de nordestino e tinha muita crendice assim. Eu vou ler algumas para vocês, vê se vocês... Alguém aqui já tomou manga com leite? Morreu, mas morria, né? Não é? Demais, assim. A minha avó, misericórdia, ela era uma católica fervorosa, morria. Quem fica embaixo da mesa, o que acontece? Não cresce. Não cresce, simplesmente. Se ouvir alguém chamando o seu nome e não ver ninguém, não responda, pode ser morte. Olha lá, a irmã já falou, é isso mesmo. Então, não dá, né? Porque o Espírito Santo fala à noite, né? Imagina Samuel lá, Samuel, lá no Velho Testamento. Não responde, Samuel, que pode ser a morte. Não, meu filho, responde porque é a vida. Essa... Quem que vê um chinelo desvirado em casa e não desvia? Ah lá, já tem. Isso é imbatível, pessoal. Você é o mais fervoroso, o homem da oração, o homem da fé, a mulher do tamanco, mas chega um chinelinho lá, ó, desvira. Porque isso é crendice que está no coração. Palma coçando a mão é o quê? Dinheiro. Estou esperando até hoje, caminha, meu filho. Está indo e até agora nada. Comer direto da panela faz com que no dia do seu casamento chova. Pular sobre uma pessoa faz o quê? Que ela não cresça. Essa aqui é boa. Quem tem gato aqui em casa? Ai que bacana, ó. Esse é do Amazonas, ó. Passar o rabo de um gato preto por dentro das orelhas cura dor de ouvido. Então, já sabe o que vai fazer com o bichano quando acontecer a... É otite, né? Que sei lá o que é. Assoviar à noite. Quem gosta de assoviar aqui? Olha lá, atrai fome. À noite não. Deixar a bolsa no chão é o quê? Pedir que o dinheiro vá embora. Beber café com formiga faz bem para a vista. Esse aqui o cara acho que... Beber café com formiga. É que nunca a gente viu uma formiga de óculos, acho que é por causa disso, né? Guarda-chuva aberto de casa, dentro de casa o que dá? Dá azar, demais. Não, essa aqui eu tremia, porque eu tinha. Não aponte para a lua, o que nasce no dedo? Verruga, gente, verruga. Agora essa aqui, chiclete engolido, o que acontece? Gruda nas tripas lá, gruda, gente. Eu tinha maior medo daquele negócio. Bala soft, chiclete engolido era terrível. Uma que você morria engasgado, né? E a outra que grudava nas tripas lá. São crendices. Só que esse homem passou 38 anos acreditando o quê? Que o movimento da água traria libertação para ele. E o que eu quero passar para você é o seguinte: não é o movimento da água, é Jesus. Não é o pastor da moda, não é a igreja do momento, a igreja legal, a igreja ideal, a igreja adequada, a igreja perfeita. Outra coisa, se você encontrar a igreja perfeita, não entra, porque vai estragar. É assim, você encontrou a igreja perfeita, eu não posso entrar, porque já estraga. Então não é isso, gente, é Jesus. Jesus encontrou aquela história, encontrou aquele ser, encontrou aquele homem. Acredite na palavra de Deus. Eu oriento você no seu coração, na sua alma, ou até fisicamente, essa época que a gente tem recebido muitas pessoas, ou pela internet mesmo, pare de pular para lá e para cá, não faz bem para você. Pare de buscar aí por novidades, esse pregador da moda, essa igreja legal que eu falei. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria presente. Porque isso só vai gerar na sua alma uma inquietação e ansiedade, e não é bom. Muitas vezes, quantos aqui já foram visitados? Não tem a ver com o templo, tem a ver com Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala que é bom nós congregarmos. É muito importante, mas tem a ver com Jesus. Quantos já foram visitados na cozinha da sua casa lavando uma louça? Quantos foram visitados no trabalho à noite? Quantos foram visitados quando estavam no carro trabalhando? Quantos foram visitados do nada no seu quarto? Quantos foram visitados praticando algum esporte ou dentro do supermercado? É Deus. Tudo tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. É Deus. Sempre Ele, por Ele e para Ele. Glória a Jesus. Deus sempre estará presente. Não tem a ver com pessoas, com som, local. Tem a ver com Jesus. Com Jesus. Amém, glória a Jesus. Último ponto é a resposta. A resposta daquele homem revela a fé. A resposta revela a fé. Às vezes a gente passa muito tempo numa situação e é engolido por ela.
Às vezes você passa muitos anos num problema, numa dificuldade, e ele já passa a fazer parte do seu dia a dia. Às vezes passa a fazer parte o hábito que você trouxe, não é bom, mas faz parte do seu dia a dia. Toma sua mente, toma o seu coração. O que Jesus disse assim em João 5,6, no terceiro ponto, que é a resposta revela a fé. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado, muito tempo, Jesus sabia disso. O que ele pergunta para o homem? Queres ser curado? Queres ser curado? Marcos 10:53 diz: o cego de Jericó. Vocês devem conhecer a história do cego de Jericó, é muito conhecida. Aquele homem que teve aquela atitude que, não, está passando aqui, começou a gritar, ouviu Jesus. E aí Jesus foi até lá. O que queres? O que queres que faça? Aí ele fala assim, lançando de si a capa. Foi lá não, ou ele foi até Jesus. Lançando de si aquele cego a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, vamos falar com máscara? Que queres que eu te faça? De novo, que queres que eu te faça? E o que o cego respondeu? Mestre, que eu torne a ver. Meu irmão, a vida é simples para os simples e complexa para os perfeitos. Porque quando Jesus perguntou para o dono lá, para o homem de Betesda, queres ser curado? Sabe o que ele falou? Então, na área comercial, no mundo corporativo, a gente, quando vai receber a resposta de alguém, que o cara começa a frase com então, e veja bem, é que o negócio está ruim, já foi, está perdido. O cara começou, então, aí já, veja bem. E esse homem começou assim, porque ele, ao invés dele dizer o que o cego de Jericó disse, Jesus falou, você quer ser? Senhor, claro, eu quero. Foi o que o cego de Jericó falou. E o que o homem de Betesda, o paralítico, falou? Ele contou uma história para Jesus. Ele contou uma história. E será que eu preciso contar essa história? Porque ele fala assim, Senhor, estando eu aqui há tanto tempo, não tenho água, água se move, o anjo desce, e não tem ninguém que me faz. Jesus assim, né? E Jesus assim. E para o cego de Jericó, Jesus fala, tua fé te salvou. E para o outro não. O outro foi curado. Betesda, no lugar de misericórdia, Deus é misericordioso, e foi curado. Mas o cego de Jericó também foi curado. E eu fico pensando, os dois curados, e às vezes a gente recebe uma cura física, mas tem um coração adoecido. E vai adoecer de novo. Porque o problema não era no físico, era na alma e no coração. Então nessa noite que você possa observar e olhar em qual você está, em qual eu estou. E qual cura eu quero. Você quer contar uma historinha para Deus? Ou você quer dizer, Senhor, eu quero ser curado? A gente não consegue responder e perceber, pois o problema já tomou uma dimensão e criou raízes, afetou o presente e muitas vezes já esmagou o futuro. Às vezes a gente responde, então, Senhor, veja bem, e a gente vai justificando um estado espiritual paralisado ou uma resposta qualquer. E Jesus chegou para aquele homem, e aquele homem não conseguiu identificar que era só responder, eu quero. Eu quero. Que nessa noite tenhamos muitos cegos de Jericó aqui, que deem pulos quando sabem que o mestre está chegando, que o mestre está passando. O medo pode, muitas vezes a gente tem medo de se lançar, porque se aquele paralítico se lançasse na água, ele tinha que crer, senão ele afogava. Claro, as pernas não mexiam, ele era paralisado. E às vezes nós somos assim também. A gente não vai porque a gente tem medo. A gente não entrega porque a gente retém mais do que é justo. E aqui a Bíblia diz em Provérbios 11, aquele que retém mais do que é justo será por pura perda, não só financeira, mas emocional. Se entregue nessa noite. Não sei as suas experiências com Deus, não sei a sua história, o seu passado. Não retenha o que é de Deus. Seu coração é dele, você foi feito para ele. Não retenha o que é dele. Não retenha, não retenha. Entregue ao Senhor. Talvez o medo de se lançar, porque senão você pode afogar. Mas Ele está do seu lado. Ele está chamando. A chamada é dele. Então, se você tem um chamado de Deus, se você não tem, Deus está chamando você. Deus está pedindo para que você se levante, para que você caminhe, para que você abrace Ele. E eu quero terminar essa palavra dizendo,
um texto de Tozer também, que fala sobre a presença de Deus. Guarde isso no seu coração. Ele diz assim: Deus está sobre todas as coisas, fora de todas as coisas, dentro, mas não enclausurado, fora, mas nunca excluído, acima, mas não levantado, embaixo, mas não deprimido, inteiramente acima presidindo e totalmente abaixo sustentando, totalmente por dentro preenchendo. Então Deus está à frente, Deus está à sua retaguarda, Deus está abaixo sustentando, está acima presidindo. Então qual a sua dúvida? A sua e a minha dúvida muitas vezes é o medo, é o pecado, é a dificuldade de entrega, a dificuldade de abandonar, a dificuldade de se entregar. Filho meu, consagre, de tudo que consagras, consagra o teu coração. Deus está presente na sua vida. Deus está presente em todos os momentos, seja você quem for, seja o que você faz, Deus está presente. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proud
Quem é você? Você é o zelador? Você é a professora? Você é o skate, o aluno do skate? Você é o menino que comeu o bolo? Quem é você? Que nessa noite a gente não esqueça de uma promessa tão preciosa, tão real, que Deus está presente, sempre, sempre. Você talvez seja o taxista. Você está correndo, fazendo a sua corrida, andando com seu cão. Ou você quis se jogar de alguma ponte. Quem é você? Vou pedir para você ficar de pé. A gente vai orar agora, antes de encerrar. E que no seu coração possa haver um entendimento que a gente não pode fazer, que é só o Espírito de Deus. O Espírito Santo pode fazer isso. Para você sair daqui desse lugar convicto. Talvez você vai chegar ali fora, o telefone vai tocar, alguma notícia ruim. Você vai chegar em casa e vão ter as situações. São as mesmas. O que vai mudar é você. E o que muda é a gente. Então tome essa palavra. Tome essa palavra. E que você seja abençoado nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Quero agradecer e pedir que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada um, no coração de cada pessoa que entrou e não entrou por acaso. Foi porque o Senhor trouxe. Sonda, sustenta nos braços, Senhor. Levanta o caído, dá força ao cansado. Aqueles que nos assistem, Senhor, que estão na sua casa, no seu trabalho, no seu telefone, estão em qualquer lugar deste mundo, Senhor. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa abraçar e saber que revelar-te, Deus, como Deus Emanuel. Deus está presente. De olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Se você está nesse lugar e você nunca entregou seu coração a Jesus, fique com os olhos fechados. Esse é um momento muito importante. Se você nunca entregou seu coração a Jesus e gostaria de fazer nessa noite, se você nunca teve a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, recebe o meu coração, a minha vida, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, para que Ele seja seu, como a gente viu nesse filme, para que você seja dele e Ele seja seu. Se há alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão, gostaria que levantasse a mão. Se houver alguém nessa noite, gostaria que levantasse a mão. É uma oportunidade que nós damos, que o Evangelho dá, que a igreja dá, que o Espírito Santo concede, para que pessoas sejam salvas. Tem alguém no fundo, Roger? Não? Tem? Eu queria que essa pessoa viesse aqui à frente. Pode vir, de máscara mesmo. Não tenha vergonha não, venha acompanhada. A gente vai orar com você, querida. Ora por ela. Pode isso, com a devida distância. É Jesus, gente, é Jesus. Levante as suas mãos, a Beatriz vai orar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse louvor. Obrigado pelos meninos que tocaram. Obrigado pelas famílias que estão aqui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome bendito. Visita, Senhor. Oh Deus, que essas pessoas possam te reconhecer como Salvador e único Senhor das suas vidas. E a partir de hoje terem uma vida, Senhor, completamente diferente, Senhor.
E que os que estão aqui, Senhor, da igreja, que nos visitam, abençoa. Toca na mãe, toca no pai, toca no filho, Senhor. Toca neste momento, Jesus. O Espírito Santo fala com cada um que está aqui nessa noite. Jesus, fala, Jesus, com cada um que está aqui nessa noite.